Olá pessoal, hoje vamos dar uma canja a vocês aí no ensino médio e a gente vai ver a introdução à função, entender o que realmente é uma função, né? Eu pedi que considere os conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Só relembrando, qualquer conjunto a gente sempre representa por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, conjunto A, esse A é maiúsculo. Conjunto B, o B é maiúsculo. Os seus elementos eu posso colocá-los entre chaves, né? Ou então posso usar também o que a gente chama de diagrama de Venn. Diagrama de Venn. E como é esse diagrama de Venn? A mesma coisa, só que ao invés de eu colocar entre chaves, eu coloco faço um circular de seus elementos. Por exemplo, aqui é o conjunto A, aqui estão seus elementos. Aqui é o conjunto B, aqui estão seus elementos. Eles estão dentro de um círculo isolado, de forma diferente. E para a gente entender direitinho o que é função, a gente vai ter que saber o que é relação. Então ele diz, chamamos de relação de A em B, e você representa assim, ó, a gente lê R de A em B. Quer dizer, é uma relação entre os elementos do conjunto A e do conjunto B. Por exemplo, aqui eu coloquei o conjunto A e aqui eu coloquei o conjunto B. Observe que cada elemento de A está relacionado com todos os elementos de B. Então isso é uma relação, onde cada elemento de A se relaciona com todos de B. Por exemplo, o 1 se relaciona com 3, com 5, com 7. O 2 se relaciona com 3, com 5 e com 7. Quando a relação assim é completa, nós chamamos essa relação de produto cartesiano. Produto cartesiano. Então, o produto cartesiano é uma relação em que envolve todos os elementos de um conjunto e do outro. Todos. Todos os elementos se relacionam entre si. Isso a gente chama de produto cartesiano. Fora essa aqui, nós temos alguns casos isolados, em que a gente não utiliza todos os elementos de A e do conjunto B. Por exemplo, né? Interessante também a gente saber que toda relação possui uma lei de formação. Uma lei de formação. Por exemplo, aqui eu tenho o mesmo conjunto A com os elementos 1 e 2 e o conjunto B com os elementos 3, 5 e 7. Observe que está diferente do produto cartesiano. Tem apenas algumas relações. Por exemplo, o 1 se relaciona com 3. O 1 se relaciona com 5. O 1 se relaciona com 7. O 2 não se relaciona com ninguém. Então isso aqui não é produto cartesiano. Observe que não tem uma relação completa dos elementos de A com todos os elementos do conjunto B. Apenas o 1 se relaciona com o 3, com o 5 e com o 7. A lei de formação dessa função aqui, quando eu imaginei essa função, eu imaginei assim. O número 1 se relaciona com todos os elementos do conjunto B. Só o número 1. Então é uma relação. Aqui, o número 1 se relaciona com todos os elementos de B. O número 2 também. A minha relação aqui é diferente. Apenas o número 1 se relaciona com todos os elementos de B. Então, isso aqui é a gente chama de relação. Uma relação. Aqui eu tenho outra relação. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A com os elementos 1, 2 e o conjunto B com os elementos 3, 5 e 7. Observe que aqui a relação está feita da seguinte forma. O 1 se relaciona com o 3 e o 2 se relaciona com o 5. Numa relação, a gente sempre chama os elementos do primeiro conjunto de domínio. O domínio da relação. Os elementos do segundo conjunto a gente chama de contradomínio. Então nós temos aqui o domínio, é 1 e 2. O contradomínio é 3, 5 e 7. Aí tem também a imagem da relação. Quem é a imagem da relação? Bom, são apenas os elementos do contradomínio que estão se relacionando com o domínio, por exemplo. Quem são os elementos que do contradomínio aqui? 3, 5 e 7. Nesse caso aqui, quem são os elementos do domínio? 1 e 2. Quem são os elementos do contradomínio? 3, 5 e 7. Quem é a imagem dessa relação? 3 e 5. 3 e 5. E essa relação aqui teve uma lei de formação. Eu coloquei a lei aqui, ó. Considerando que cada elemento de X, cada elemento do conjunto A a gente chama de X, e cada elemento do conjunto B a gente chama de Y, da imagem,
Então, o y da imagem, cada elemento da imagem, é igual a 2 vezes o x, é igual ao dobro do x mais 1. Por exemplo, quanto é o dobro de 1? É 2. 2 mais 1, 3. Então, 1 se relaciona com 3, de acordo com essa lei, que a gente chama de lei de formação. O 2 se relaciona com quem? Aí eu faço 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, 2 se relaciona com 5. Bom, só. Então, isso aqui é outra relação. É outra relação. Vamos ver essa terceira relação aqui que eu imaginei. Eu peguei os elementos do conjunto A. Menos 3, menos 2, 2 e 3. Se relacionando com 5 e 10. E coloquei aqui uma lei de formação. A lei de formação é: cada elemento y é igual a cada elemento x ao quadrado, ou seja, o quadrado de cada elemento de A, somado com 1. Por exemplo, quanto é o quadrado de 3? 3 vezes 3, 9. Como aqui é negativo, fica positivo, porque o quadrado é sempre positivo. Então, o quadrado de menos 3 é 9. Mais 1, 10. O quadrado de 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. O quadrado de 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. O quadrado de 3, 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Vamos só dar uma geral aqui. Nessa função aqui, quem é o domínio nessa relação? Menos 3, menos 2, 2 e 3. Quem é o contradomínio? 5 e 10. Quem é a imagem? 5 e 10. A lei de formação, y é igual a x ao quadrado mais 1. Coloquei outra função aqui. Por exemplo, conjunto A tem 1 e 2. Conjunto B, 3 e 4. Só olhando aqui já dá para eu saber. Domínio, 1 e 2. Contradomínio, 3 e 4. Contradomínio é todo o conjunto B. Imagem, 3 e 4. E a lei que eu usei de formação aqui? Cada y de B é igual a cada elemento de A somado com 2. Por exemplo, 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. Todos esses exemplos que a gente viu aqui são de relações. Agora, tem umas relações especiais que a gente chama de função. E quando é que uma relação é função? Bom, para que uma relação seja função, cada elemento do conjunto A, do domínio, tem que se relacionar com algum elemento do contradomínio. Cada elemento do conjunto A, cada elemento do domínio tem que se relacionar com pelo menos um elemento de B. Então, por exemplo, 1 está relacionado com 3, o 2 está relacionado com 5. Aqui também é uma função. Observe que o menos 3 está relacionado com 10, o menos 2 com 5, o 2 com 5, o 3 com 10. Aqui também é uma função. O 1 está relacionado com 3, o 2 está relacionado com 4. Mas aqui não é função. E por que não é função? Primeiro, porque observe que tem um conjunto aqui que não está se relacionando com ninguém. E para ser uma função, cada elemento do domínio tem que se relacionar com algum do contradomínio. Aqui está sobrando o 2, que não está se relacionando com ninguém. Além do mais, o 1 está se relacionando com mais de um elemento. Não pode também. A função cada do domínio se relaciona com pelo menos um de B. Pode sobrar elemento em B, só não pode o mesmo elemento do domínio se relacionar com mais de um de B. Então, toda vez que isso acontecer, trata-se de uma função. Então, por exemplo, aqui não é função. Aqui é função. É função. E aqui também é função. É função. Bom, agora, algumas funções elas recebem nomes especiais. Como, por exemplo, essa função aqui. Bom, toda função em que você tem cada elemento de A se relacionando com um único de B e sobrando elemento em B, quer dizer, o contradomínio vai sobrar elementos. Quando isso ocorrer, nós dizemos que essa função é chamada de função injetora. Função injetora. Essa função aqui, observe, todo elemento de A se relaciona com algum de B. Por exemplo, esse aqui se relaciona com esse com esse, o 2 com 5, o 3 com 10. E observe que nesse caso não está sobrando elementos no conjunto B. Quando isto ocorre, nós dizemos que a função chama-se função sobrejetora. Para você entender direitinho, a injetora
é um de A com um de B, um de A com um de B, e tem que sobrar elemento em B, para ser injetora. A sobreinjetora, cada de A se relaciona com pelo menos um de B, mas tem que ocorrer o seguinte, por exemplo, aqui no caso observe que o -2 e o 2 se relacionam com o mesmo, o -3 e o 3 se relacionam com o mesmo elemento. Para ser sobreinjetora tem que ocorrer isso. E essa aqui, observe que essa aqui, ó, cada um de A se relaciona com um de B, beleza? Cada um de A se relaciona com um de B. Mas observe que não sobra elemento em B. Então essa aqui não é injetora. Essa aqui também não é sobreinjetora. Mas observe que ela tem uma parte de uma e uma parte da outra. Por exemplo, aqui, cada elemento de A se relaciona com um único de B. É injetora. Não sobra elementos em B. É sobreinjetora. Então, como ela é formada por uma injetora, uma parte da injetora e uma parte da sobreinjetora, essa função aqui nós chamamos de função bijetora. Função bijetora. E dando uma geral aí, observe o seguinte, no caso da função bijetora, eu posso formar, por exemplo, se eu quiser, só que eu tenho uma função de A em B. Aqui eu tenho uma função de A em B. 1 se relaciona com 3 e 2 com 4. Se eu quisesse uma função de B em A, 3 se relaciona com 1 e 4 se relaciona com 2. Tanto é função de A em B, como é função de B em A. Observe essa. É função de A em B. 1 com 3, 2 com 5. Mas não é de B em A. Por exemplo, 3 com 1, 5 com 2. Por que não é função de B em A? Porque se eu fizer de B em A, vai sobrar o elemento 7. Essa aqui é função de A em B. -3 com 10, -2 com 5, 2 com 5 e 3 com 10. Mas não é de B em A. Por que não é de B em A? Porque o elemento 5 está se relacionando. Se eu for fazer de B em A, o elemento 5 vai se relacionar com 2. E não pode. Para ser função, um elemento do domínio não pode se relacionar, um elemento do domínio não pode se relacionar com mais de um do contradomínio. Não pode sobrar elementos no domínio. Bom, essa é a parte introdutória das funções. No próximo encontro nós falaremos sobre valor de uma função e grafo. Até a próxima.